A rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ. É um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje exibimos o terceiro programa da série que faz um balanço da atuação do CNJ nos últimos 12 meses. Nesta edição, vamos falar do avanço da inovação e da tecnologia na prestação de serviços pelo Judiciário. A inteligência artificial, claro, é a estrela das inovações tecnológicas também na Justiça. Ela viabiliza, por exemplo, a plataforma digital do Poder Judiciário, o recurso que permite integrar todos os sistemas eletrônicos dos tribunais brasileiros para facilitar a tramitação de processos. Um passo decisivo, como afirma o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. O país tem 83 milhões e 800 mil processos em andamento, de acordo com a estatística do final de 2023. É um recorde mundial. A China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem 45 milhões de processos. Portanto, o Brasil vive uma epidemia de judicialização. E, portanto, a inteligência artificial vai ser decisiva. No caso do Supremo, a inteligência artificial ajudou a reduzir o estoque de processos a 20 mil, o menor nível da história. E em todo o judiciário, o chamado processo eletrônico passa por nova evolução. Chega a era dos robôs, como afirma o juiz do trabalho e ex-conselheiro do CNJ, Rubens Curado. Hoje já tem muitos robôs que já atuam, em auxílio aos servidores e aos magistrados, fazendo rotinas burocráticas dentro do processo eletrônico. Então, me parece esse um campo enorme que ainda já estamos explorando, já temos muitos robôs em funcionamento Brasil afora, mas que ainda tem um campo enorme a expandir, porque ele acaba realmente com a burocracia do processo eletrônico, ou seja, os cliques, aquilo que é feito em clique, a alimentação manual, e que são informações que já estão em metadados, que já podem ser puxados de outros sistemas. Esses robôs são essenciais para a gente ganhar em escala, ganhar em celeridade a partir do processo eletrônico. Outro avanço foi a criação do Sistema Nacional de Precatórios para garantir o pagamento de dívidas judiciais por entes públicos, como a União, os estados e os municípios. Já o domicílio judicial eletrônico agiliza o cumprimento de citações e notificações judiciais e, portanto, dá mais eficiência à Justiça. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Walter Schwenkener de Araújo, juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutor em Direito Público e ex-secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Converso também com o doutor Eduardo Arruda, coordenador técnico do programa Justiça 4.0. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Walter. O senhor acompanha esse processo no CNJ há anos como ex-secretário-geral do CNJ e agora, como juiz auxiliar, conhece bem como as coisas estão funcionando. Eu pediria que o senhor nos dissesse em que estágio está a aplicação de tecnologia pelo judiciário hoje, em todo o país, de uma forma geral. Nós temos uma posição de destaque no mundo que é inigualável. Eu posso até dizer que não há país no mundo que tenha o uso de recursos tecnológicos no mesmo patamar que nós no Brasil estamos utilizando. Portanto, eu vejo que estamos pavimentando uma caminhada que, com certeza, vai proporcionar muitos frutos e uma qualidade muito melhor na prestação do serviço público da justiça, aproximando, que eu acho que é o mais importante, o cidadão brasileiro do sistema de justiça. Doutor Eduardo, o senhor é coordenador técnico do programa Justiça 4.0. Eu gostaria que o senhor nos desse agora um pouquinho de detalhes na linha do que disse o doutor Walter. O que está acontecendo de importante hoje na aplicação da tecnologia, da inovação no judiciário? Uma das primeiras providências que nós adotamos foi justamente a integração entre os inúmeros sistemas de informática dos 93 tribunais do país. Hoje nós temos um acervo de mais de 260 milhões de processos judiciais compondo o nosso data lake, uma base de dados imensa. Essa base de dados nos habilita a construir uma série de serviços
com destaque para o portal de serviços integrados do Poder Judiciário, e todos esses serviços têm como objetivo maior trazer mais transparência, mais simplicidade, mais agilidade na relação com o cidadão, com os operadores do direito, e o cidadão e o operador do direito, o advogado, sem dúvida nenhuma, anseiam por ter um acesso mais ágil, mais simples, mais direto e transparente ao judiciário. É isso que o programa Justiça 4.0 se propõe a fazer. Dr. Walter, a inteligência artificial é hoje talvez a ferramenta que cria mais expectativas no mundo inteiro, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, seja para qualquer uso, como forma de inovar, de trazer as facilidades que a tecnologia oferece para a solução dos mais diversos problemas. No judiciário, ela já está em pleno uso, é isso mesmo? O judiciário ele está na vanguarda desse tema. Há dezenas de projetos em desenvolvimento nesse exato momento. O judiciário apostou na ideia de que um serviço público é melhor administrado e gerido quando ele é gerido com base em dados que são recebidos e extraídos, como muito bem destacou o doutor Eduardo. Nós temos o Data Lake, que é de onde os dados são extraídos, enfim, há toda um ferramental, o Codex, o Data Lake, enfim, com o objetivo de permitir que as soluções oferecidas aos servidores e juízes sejam soluções pautadas pelos dados que são extraídos. Claro que há preocupações, há desafios, né, a questão dos vieses, dos preconceitos, eventualmente, que possam existir por uma extração eventualmente equivocada, a questão da transparência dos dados, e essa é uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça. A preocupação de que o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário brasileiro o uso seja feito de modo prudente, com transparência, com uma governança que reduza ao máximo a possibilidade de preconceitos, de viés. Isso tem tido muito sucesso. Por quê? Porque a inteligência artificial trabalha com o binômio redução de despesas, redução de tempo de tramitação do processo. E assim, o nosso país precisa disso, precisa reduzir despesas com custo na prestação de serviços públicos e precisa fazer com que os processos tramitem da maneira mais célere possível. E isso a inteligência artificial tem proporcionado, enfim, né, pelos mais variados projetos que já estão em funcionamento, e a cada dia que passa há uma novidade em relação ao emprego da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Como o doutor Eduardo destacou, nós temos mais de 80 milhões de processos em tramitação, e a solução para enfrentar essa avalanche de litígios não é por meio da contratação de mais juízes, não é por meio da contratação de mais servidores, não é por meio da construção de novos prédios, não é por esse meio. Por isso que a opção, que é uma opção de gestão feita pelo ministro Barroso, e já há algum tempo essa tem sido a opção, é uma opção que busca a eficiência apostando no modelo tecnológico, que é o que tem dado certo. Doutor Eduardo, eu pediria que agora o senhor nos falasse sobre duas questões que eu acho importantes. Primeiro, o Sistema Nacional de Gestão de Precatórios, e o outro, o domicílio judicial eletrônico. Em que medida eles têm sido beneficiados pelo uso da tecnologia, da inovação? Mas eu peço que o senhor nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do avanço da inovação e da tecnologia na prestação de serviços pelo Judiciário. Os nossos convidados são Walter Schwenkener de Araújo, juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutor em Direito Público, ex-secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça.
e também Eduardo Arruda, coordenador técnico do programa Justiça 4.0. Doutor Eduardo, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que o senhor nos responda agora. Pedi que o senhor nos falasse sobre o uso da tecnologia, da inovação, que tragam benefícios, por exemplo, no Sistema Nacional de Gestão de Precatórios e também no domicílio judicial eletrônico. Por favor. O que nós estamos fazendo é construir uma solução de gestão de precatórios de âmbito nacional. Todos os processos, então, serão cadastrados nesta solução e seguirão exatamente o mesmo rito, o mesmo critério, e nós estamos desonerando os tribunais da tarefa de manter esses sistemas particulares de gestão de precatórios. Já que a regra é a mesma, a legislação é a mesma, né? Um sistema único se justifica. Ele vai ser muito mais barato de ser mantido, vai ter condições de ser evoluído, né? Receber novas funcionalidades, melhorias ao longo do tempo, com muito mais agilidade e muito menor custo. De outro lado, nós também estamos trabalhando numa solução de domicílio eletrônico judicial. Atualmente, citações e intimações, elas são realizadas por diferentes meios, normalmente ou por uma carta R ou uma intimação por meio de oficial de justiça, que são todos procedimentos relativamente demorados e com um custo bastante significativo. O que esse sistema de domicílio judicial eletrônico introduz? O domicílio do cidadão, da empresa, da pessoa jurídica ou da pessoa física na internet, eletrônico, de forma que esta figura, essa pessoa física ou essa pessoa jurídica possa ser citado ou intimado no âmbito de um processo judicial de forma eletrônica e de maneira praticamente imediata, respeitado, claro, todos os prazos legais para citação e intimação. É uma agilidade significativa. Hoje nós já temos milhares de empresas, de pessoas jurídicas cadastradas, inúmeros tribunais, acho que em torno de mais de 60 tribunais já utilizando esta ferramenta, com resultados muito bons. Então, esse é um outro exemplo, né, de como a tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta de agilização da prestação jurisdicional. Walter, uma das estratégias do ministro Barroso para eficiência do judiciário é a chamada cooperação judiciária, ou seja, a compreensão de que os tribunais não são ilhas, não são pedaços isolados da justiça, mas que precisam trabalhar de forma integrada. A tecnologia certamente é imprescindível para que isso funcione na prática, né? Peço que o senhor nos fale um pouco sobre isso. É do DNA da plataforma digital do Poder Judiciário que haja um desenvolvimento colaborativo de maneira que o Conselho Nacional de Justiça ele pensa globalmente, mas age localmente de acordo com a vontade dos tribunais, isso para prestigiar a autonomia dos tribunais. E é isso que tem gerado todos esses produtos. Quando a gente fala, por exemplo, do sistema de precatórios que está sendo desenvolvido, não é um sistema que seja construído a portas fechadas dentro do CNJ e imposto aos tribunais. Não é isso. É um sistema que está sendo construído pelos próprios tribunais em conjunto com o CNJ, com o objetivo de uniformizar o procedimento, facilitando a transmissão dos requisitórios, dos precatórios e das requisições de pequeno valor e, ao fim e ao cabo, facilitando também a extração dos dados inerentes a esses requisitórios para o uso futuro em inteligência artificial. Então, tudo está conectado. E quando você falou, Guilherme, de cooperação judiciária, isso é muito importante porque nada vai para frente sem que todos os tribunais estejam dialogando, estejam concordando com a política nacional que está sendo incentivada pelo CNJ. A tecnologia, ela acaba tornando fundamental ainda mais essa cooperação entre os tribunais e essa é uma preocupação constante do CNJ. Isso, eu diria que está no DNA dessa política pública que o CNJ tem desenvolvido, a cooperação, a indução de bons comportamentos, a deliberação por consenso, a construção de atos de forma
dialogada. Um breve comentário, Guilherme, desculpa. Existe um dos projetos dentro do Justiça 4.0, a partir de um framework único, equipes de tribunais geograficamente distribuídas podem colaborar e construir coletivamente uma solução tecnológica, refletindo as necessidades de todos os tribunais. Digamos assim, é um projeto que eu acho muito bonito, porque é o ápice disso que o Dr. Walter mencionou, de compreender as necessidades coletivas e realizar o desenvolvimento conjunto a partir dos desafios locais, mas pensando globalmente. Então, um projeto muito bonito. E o PDPJ Conecta, que é outro projeto sumamente importante, que identifica boas práticas em todos os tribunais, soluções tecnológicas inovadoras e busca numa tentativa de nacionalizar para que esses benefícios sejam auferidos também por outros tribunais. E acaba, se me permite também, evitando redundância, evitando como acontecia no passado. Você visitava um tribunal, aí chegava lá a gestão do tribunal toda feliz por estar desenvolvendo uma ferramenta tecnológica. Aí no dia seguinte você ia ao outro tribunal fazendo a mesma coisa, sem os dois dialogarem, sem saberem cada tribunal o que cada um estava fazendo. Então eu acho que por meio da PDPJ e por essa lógica de política pública construída de forma colaborativa, você reduz muito a despesa, o desperdício com trabalho redundante, né, que era a coisa mais comum do mundo, que é uma característica do mundo físico. No mundo físico, todos os tribunais tinham que comprar papel, comprar barbante para amarrar os autos do processo, depois compraram plásticos, grampos, né? Todo mundo tinha que fazer isso. Com o mundo virtual, com o mundo digital, isso não faz mais sentido. Alguém tem que meio que coordenar o que vai ser necessário em termos de desenvolvimento tecnológico. E esse alguém tem sido o Conselho Nacional de Justiça, mas sem uma visão top to bottom, uma visão de cima para baixo, mas uma visão de diálogo mesmo, de conversa de igual para essa construção coletiva. A verdade é a seguinte: o Conselho Nacional de Justiça ele tem na estrutura constitucional uma função, mas o que não está dito na Constituição da República é que essa função só consegue ser realizada com o apoio dos tribunais e a preservação da autonomia dos tribunais. Então, isso é uma preocupação constante do CNJ de propor, conciliar, aproximar, transformar as ilhas num arquipélago, mas sempre preservando a vontade dos tribunais de estabelecer seu próprio governo, a sua própria administração, que é garantida constitucionalmente. Esses projetos todos têm o apoio do PNUD, não é isso? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Quero que o senhor nos fale sobre isso, por favor. É um organismo do sistema ONU, ele é o parceiro executivo do CNJ na realização do programa Justiça 4.0. Hoje nós temos uma equipe de cerca de 200 pessoas atuando no Justiça 4.0 sob a coordenação do CNJ, mentoria negocial, mentoria técnica do CNJ, dos tribunais, e tem sido, assim, no meu entender, uma parceria extremamente profícua, né? Nós temos conseguido atingir resultados bastante animadores, assim, eu diria que algumas das realizações que nós conseguimos fazer, elas haviam sido sonhadas, imaginadas há muito tempo já dentro do Poder Judiciário, e somente agora nós estamos conseguindo fazê-lo. Não só pelo avanço da tecnologia, mas pelo encontro desses objetivos, desses propósitos do CNJ e dos tribunais com a capacidade de execução do PNUD. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Eu conversei com o Dr. Walter Schwenkener de Araújo, juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutor em Direito Público, ex-secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Agradeço também ao Dr. Eduardo Arruda,
é coordenador técnico do programa Justiça 4.0. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O sistema que ajuda os juízes brasileiros a tomarem decisões em processos de saúde será atualizado e integrado a outras bases de dados. O Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas, mantido pela Corregedoria Nacional de Justiça, reúne informações baseadas em evidências científicas, o que dá segurança aos magistrados nesse trabalho. A comarca de Belo Horizonte começou a implantação do EPROC, um sistema de processo judicial eletrônico que agiliza o funcionamento da Justiça. O sistema, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já funciona em 13 tribunais brasileiros, entre eles 5 estaduais. O CNJ prorrogou a reserva de 30% de vagas de estágio no Judiciário para a população negra. A medida tem o apoio do FONAER, o Fórum Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial. Segundo o censo do IBGE de 2022, pessoas pretas e pardas representam 56% da população brasileira. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! No mês em que é comemorado o aniversário da Constituição, o CNJ celebrou os 36 anos da Carta Magna com um post que destaca a importância da democracia e dos direitos fundamentais de toda a população, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho e à igualdade. Provavelmente você já deve ter visto ou ouviu falar de algum caso onde o hóspede de um hotel ou outra hospedagem encontrou uma câmera escondida no quarto ou no banheiro do ambiente. Essa é uma prática criminosa e, segundo a lei, a gravação não autorizada nesses espaços íntimos pode gerar pena de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Seu direito à privacidade deve ser garantido e, se houver suspeita da presença de uma câmera espiã, relate imediatamente à administração do hotel e à polícia. Menos custo e mais agilidade. É o que a nova resolução do CNJ irá proporcionar para quem vai realizar um divórcio consensual, fazer inventário e partilha de bens. Isso porque agora eles podem ser realizados em cartório, mesmo que envolvam herdeiros menores de idade ou incapazes. Siga as nossas redes sociais e o canal no WhatsApp para ficar por dentro das novidades. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Agora é hora do quadro Por Dentro do CNJ. Vamos conhecer melhor mais um conselheiro que tomou posse recentemente. A desembargadora Mônica Nobre, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, chegou ao CNJ na vaga de juiz federal. É formada em Direito pela PUC de São Paulo, tem 60 anos. Agora, vamos conhecer as origens da conselheira. Eu nasci em São Paulo, capital, e meu pai é médico, minha mãe é psicóloga. Eu estudei sempre em escola particular, mas as primeiras escolas, meu pai casou muito novo. Eu sei como o meu pai se esforçava para pagar essa escola, porque a minha mãe é que costurava as nossas roupas, nossos uniformes. E depois, meu pai é médico, começou a melhorar, e aí a situação ficou tranquila. A escolha do direito. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Para o meu pai, para a gente, né, existia medicina, direito e engenharia. E eu optei por direito e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu adorei direito, eu me encontrei. Porque na minha vida eu nunca vou com muita expectativa, eu nunca fico pensando o que vai acontecer, eu só vou. Eu vou e aí dá certo. E eu adorei direito e é tudo que eu queria fazer na minha vida. A vida profissional, de advogada a desembargadora. Fui trabalhei como advogada, não gostei, e aí eu fui ser assessora jurídica no Tribunal de Justiça, que é o 2º Tribunal de Alçada que existia em São Paulo, não existe mais. Depois eu resolvi prestar concurso, fiz um cursinho, estudei e passei. Eu parei de trabalhar por 6 meses e passei. Eu fiz muita hora extra para conseguir parar 1 ano, porque eu já estava casada e precisava pagar as contas. E aí eu estudei durante 6 meses. Em 1 ano eu já tinha passado na Magistratura Federal. Os vários papéis do CNJ. O CNJ, ele veio para fortalecer o judiciário,
fortalecer os bons juízes também, porque eu acho que isso, quando você afasta um juiz, você está dando poder para o bom. O outro papel do CNJ também é a implementação de políticas públicas. Então, é o olhar para o sistema penitenciário, é um olhar para as comunidades, a questão do solo seguro, é o olhar para as gestantes, olhar para as mulheres, para os LGBTQIA+. Então, assim, esse olhar que o CNJ tem é um olhar que dá orgulho também. O trabalho da conselheira no CNJ. Eu sou presidente da Comissão de Solução Adequada de Conflitos, eu sou presidente do Comitê dos Juizados Especiais e sou presidente do Comitê de Cooperação Judiciária. O que eu posso dizer dos três? São os três que se trabalha muito, porque nós acabamos de fazer um encontro da cooperação judiciária o que é a cooperação judiciária? São tribunais e órgãos diferentes se ajudando. Isso vai contra alguns dogmas que nós temos no judiciário, competência, princípio do juiz natural, mas são situações em que realmente essa cooperação faz com que a justiça seja feita e rápida. O que é o direito? O direito simplesmente visa dar a cada um aquilo que lhe é devido. Quando a gente está lidando, por exemplo, com esse direito previdenciário, eu sei que até o procurador do INSS fica satisfeito quando vê um jurisdicionado recebendo o benefício que lhe é devido. Então, acho que aí você percebe a beleza do direito. É quando você lida com pessoas. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.